Olá, crianças, tudo bem? Então, hoje a gente vai começar a nossa semana. E como eu disse semana passada, a gente vai começar com um textinho, uma poesia, tá? Só para o momento começar bem tranquilo, beleza? Então, vamos lá? No momento da leitura de hoje, eu trouxe um pseudônimo do Fernando Pessoa, que chamava Ricardo Reis, esse pseudônimo. E o poema chama Para Ser Grande. Então, para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe enquanto és, no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Então, o que ele quer dizer com isso? Quando a gente for fazer alguma coisa, que a gente se dê por inteiro àquela coisa. A gente não pode ser metade do que a gente é, tá? Então, em todas as coisas da nossa vida, a gente tem que se dar inteiro. Não dá para se dar metade, tá? Então, um momento de reflexão aí, vocês veem que ele usa a lua como um exemplo, porque a lua, como ela é muito grande, muito alta, a gente vê ela em todos os lagos do mundo, tá? Então, sejam grandes, tá bom? Agora, a nossa aula de língua portuguesa, a gente vai corrigir as atividades da aula do dia 26 e a gente vai trabalhar as palavras parônimas. Vocês sabem o que é isso? Será? Então, vamos ver. Então, correção, a página 179 tinha uma leitura dos quadrinhos que a gente já leu na aula passada. Então, esta maçã é saborosa, essa maçã é saborosíssima, esta maçã é muito saborosa e esta maçã é a mais saborosa de todas. Então, a gente estava trabalhando no grau comparativo e o grau superlativo. Página 180. Dizer que a maçã é saborosa é a mesma coisa de dizer que a maçã é saborosíssima? Explica. Então, não, porque a palavra saborosíssima indica algo mais do que saboroso, tá? A B. Pode-se afirmar que em cada quadro apresenta-se uma característica diferente da maçã? Então, não. De um quadro para o outro, o adjetivo ganhou mais intensidade? Então, sim, tá? Então, vai colocar o X aí. Leia as frases a seguir com atenção. Então, a frase número 1. O menino é mais sonolento do que a avó. 2. O menino é menos sonolento do que a avó. 3. O menino é tão sonolento quanto a avó. Qual frase coloca o sono do menino em situação superior? Então, a frase número 1. De igualdade. Então, a frase número 3. E inferior, frase número 2. Agora é a sua vez. Essa questão era pessoal. Cada um podia criar a frase que quisesse. Mas eu coloquei uma frase aí, vocês vão ver que algumas palavras elas vão aparecer independente da frase que a gente fizer. Então, na superioridade, sempre tem que aparecer mais do que. Então, Arlindo é mais estudioso que Joaquim. Então, mais do que. Igualdade vai aparecer sempre tão quanto ou tanto quanto, tá? Arlindo é tão estudioso quanto Joaquim. Então, eles são iguais. Inferioridade. Arlindo é menos estudioso do que Joaquim. Então, inferioridade sempre vai ter menos do que, tá? Então, vamos lá. Leia os versos. Mais bela do que o céu muito azul, mais bela que o verde mar, mais bela que a luz da lua. É a arara azul. Que características são atribuídas à arara azul? Então, são atribuídas as características que a colocam numa posição de superioridade diante de outros seres. Então, ela é mais bela que o céu azul, que o verde mar e que a luz da lua. Escreva 2 versos fazendo comparações entre a arara e os outros seres, de forma que ela fique numa condição de igualdade diante deles. Então, podia usar os versos do poema como uma fonte para os versos que vocês iriam criar, ou comparar com outros elementos, outros seres. Então, tão bela quanto o céu muito azul, tão bela quanto o verde do mar. Então,
igualdade sempre vai usar tão, quanto ou tanto quanto, tá? Agora escreva 2 versos sobre a arara de forma que ela seja colocada numa situação de inferioridade diante de outros seres. Então, menos bela do que o céu muito azul, menos bela do que o verde do mar, tá? E a D, por fim, escreva uma frase sobre a arara empregando um adjetivo no grau superlativo. Então, superlativo a gente poderia colocar ou muito linda ou lindíssima, tá? Então, eu coloquei aí, a arara é um ser lindíssimo, tá? Então, quando usou lá, esta maçã é saborosíssima, era no grau superlativo. Quando usa esse íssimo ou íssima no final, representa o grau superlativo, tá bom? Então, agora a gente vai aprender o que são parônimos, o que são palavras parônimas. Outras palavras são parônimas, isso é, possuem um significado diferente, mas são parecidas na grafia e na pronúncia. Então, a gente vai ver alguns casos. Então, as regras da língua. A palavra comprimento e cumprimento, embora sejam muito parecidas na grafia e no falar, possuem significados diferentes. É muito importante prestar atenção para evitar o trocadilho, ou seja, para evitar empregar uma ao invés da outra. Comprido e comprimento são usados no sentido de tamanho, extensão, dimensão. Por exemplo, o corredor parecia muito comprido naquele tempo. O comprimento da sala é de 12 metros. Comprido e comprimento relacionam-se à execução de uma tarefa, lei ou obrigação. Por exemplo, o homem cumpriu o seu tempo de serviço e se aposentou. Então, cumpriu a sua obrigação. Ou a ação de cumprimentar, tá? Saudar alguém. Então, o homem recebeu os cumprimentos do patrão, tá? Então, tem a diferença entre cumprimento e cumprimento. Existem outros exemplos também. Por exemplo, absorver e absolver. Então, vamos ver. Tentaremos absorver toda esta água com esponjas. Quer dizer que vai pegar, retirar, absorver a água com as esponjas. Já absolver, após a confissão, o padre absolveu todos os fiéis de seus pecados. Então, é inocentar. Aí também tem cavaleiro e cavalheiro. Todos os cavaleiros que integravam a cavalaria do rei participaram da batalha. Então, um homem que anda a cavalo. Meu marido é um verdadeiro cavalheiro. Abre sempre as portas para eu passar. Então, um homem educado e cortês. Então, a grafia é quase igual e a fala também é quase igual, mas o sentido é diferente. Então, isso são palavras parônimas. Então, agora vocês têm algumas atividades. Vocês vão fazer o seguinte. Tem que responder as questões da página 185 até a 187 e vocês vão fazer uma pesquisinha na internet. Vocês vão buscar na internet 2 exemplos de palavras parônimas diferentes das apresentadas nesta aula. Então, vocês vão colocar a data no caderno e vão escrever o que são palavras parônimas. Então, palavras parônimas são aquelas que apresentam significado diferente, mas são parecidas na grafia e na pronúncia. Então, tem que escrever isso e colocar exemplos. Vocês vão colocar o exemplo 1 e colocar as frases que elas são empregadas. Igual eu fiz nos exemplos que eu dei do absolver e absolver, do cavalheiro e cavaleiro, tá? Aí coloca exemplo 1 e coloca as 2 palavras e as frases delas sendo usadas. No 2, vocês vão colocar outras 2 palavras e as 2 frases referentes ao uso delas. Então coloca no caderno, dia 29 de junho de 2020, o título e palavras, parônimas, e os exemplos, beleza? Eu vou querer foto disso, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.